Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, o processo de circulação do capital. Tópico, reprodução e acumulação do capital, que está dividido em 5 vídeos. A primeira etapa de leitura é da página 327 a 346. Acabamos de ver como o capital, por meio do processo de valorização, conservou seu valor pela própria troca, a saber, a troca com um trabalho vivo. Segundo, como aumentou, criou valor excedente. O produto do processo, o próprio capital, como resultado dessa unidade de processo de produção e processo de valorização, parece agora como um produto resultante do processo no qual era pressuposto, como um produto que é valor, ou o próprio valor aparece como um produto desse processo, mas um valor maior, porque contém mais trabalho, objetivado do que o qual, ou do que e do qual se partiu inicialmente. Esse valor, enquanto tal, é dinheiro. Nesse caso, contudo, só o é em si. Não está posto enquanto tal. O que de início está posto, o que existe, é uma mercadoria de um preço determinado, idealizada, que só idealmente existe como uma soma de dinheiro determinada, e que somente na troca deve se realizar enquanto tal, ou seja, tem primeiro de reingressar no processo da circulação simples para ser posta como dinheiro. Daí chegamos agora ao terceiro aspecto do processo, no qual o capital está posto como tal. Em outras palavras, considerado de maneira precisa, o processo de valorização do capital, e o dinheiro só devém capital pelo processo de valorização, desaparece ao mesmo tempo como seu processo de desvalorização, sua desmonetização. E isso em duplo sentido. Primeiro, à medida que o capital não aumenta o tempo de trabalho absoluto, mas diminui o tempo de trabalho necessário, relativo pelo aumento da força produtiva, ele reduz os seus próprios custos de produção. Reduz seu valor de troca na medida em que estava pressuposto como determinada soma de mercadorias. Uma parte do capital existente é constantemente desvalorizada com a diminuição dos custos de produção, aos quais podem ser reproduzidas. Não com a diminuição do trabalho, que nela está objetivado, mas com a diminuição do trabalho vivo, que agora é necessário para se objetivar nesse determinado produto. Essa constante desvalorização do capital existente não entra aqui, porque ela já pressupõe o capital completo. Cabe apenas mencioná-la aqui para indicar como o posterior já está contido no conceito geral do capital. Ela faz parte da teoria da concentração e concorrência dos capitais. A desvalorização da qual se trata aqui é a do capital que passou da forma de dinheiro à forma de mercadoria, de produto que tem um determinado preço que deve ser realizado. Como dinheiro, o capital existia como valor. Agora existe como produto, e só idealmente como preço, mas não como valor enquanto tal. Para valorizar-se, para conservar-se e multiplicar-se como valor, teria primeiro de passar da forma dinheiro à forma de valores de uso, matéria-prima, instrumento, salário. Mas com isso ele perderia a forma como valor. E agora tem de ingressar de novo na circulação para pôr outra vez essa forma de riqueza universal. Agora o capitalista entra no processo de circulação não mais simplesmente como trocador, mas como produtor diante dos outros trocadores como consumidores. Estes últimos devem trocar dinheiro para receber a mercadoria, dele para o próprio consumo, ao passo que o capitalista troca o seu produto para obter o dinheiro deles. Supondo que esse processo fracasse e a possibilidade de fracasso em um caso singular está dada pela simples separação, o dinheiro do capitalista transformou-se em um produto sem valor. E não só não ganhou nenhum valor novo, como perdeu o seu valor inicial. Isso pode se dar ou não. Em todo caso, a desvalorização constitui um momento do processo de valorização, o que já está simplesmente implícito no fato de que o produto do processo em sua forma imediata não é valor, mas primeiro tem de entrar outra vez na circulação para ser realizada enquanto tal. Portanto, se por meio do processo de produção o capital é reproduzido como valor e valor novo, ele é ao mesmo tempo posto como não valor, como algo que primeiro tem de ser valorizado pela troca.
Os três processos cuja unidade constitui o capital são externos, separados entre si no tempo e no espaço. A passagem de um ao outro, a sua unidade considerada com respeito aos capitalistas singulares, é acidental. Eles existem independentemente um ao lado do outro, apesar de sua unidade interna, cada qual com um pressuposto do outro. No geral, essa unidade tem de se afirmar na medida em que o conjunto da produção baseia-se no capital, ou seja, ele tem de realizar todos os momentos necessários da sua própria conformação ou autoconformação e conter as condições para a sua realização. No ponto em que chegamos até aqui, o capital ainda não aparece condicionado à própria circulação, à troca, mas simplesmente como um momento dela, deixando de ser capital precisamente no momento em que nela ingressa, como mercadoria enquanto tal. O capital compartilha agora o destino da mercadoria, passa a ser acidental se ela é trocada por dinheiro ou não, se o seu preço é realizado ou não é realizado. No próprio processo de produção, no qual o capital permaneceu continuamente pressuposto como valor, a sua valorização aparece dependente inteira e exclusivamente de sua relação como trabalho objetivado com o trabalho vivo, da relação do capital com o trabalho assalariado. Agora, todavia, como produto, como mercadoria, aparece dependente da circulação que se situa fora do processo. De fato, como vimos, volta a ele como seu fundamento, assim como dele resulta novamente. Como mercadoria, o capital, primeiro, tem de ser valor de uso, enquanto tal, objeto da necessidade, objeto do consumo. Segundo, tem de ser trocado por seu equivalente, em dinheiro. Somente na venda o novo valor pode se realizar. Se o capital antes continha trabalho objetivado ao preço de 100 thalers e agora contém ao preço de 110, o preço expressando em dinheiro só a grandeza do trabalho objetivado, isto tem de ser evidenciado pelo fato de que o trabalho ora contido na mercadoria produzida se troca por 110 thalers. Por ora, o produto está desvalorizado, porquanto precisa afinal ser trocado por dinheiro para recuperar a sua forma de valor. No interior do processo de produção, a valorização se apresenta totalmente idêntica à produção de trabalho excedente, à objetivação do tempo excedente, e por isso sem outros limites, além daqueles que dentro deste próprio processo, em parte são pressupostos, em parte postos, limites que, no entanto, neles sempre são postos como obstáculos a serem superados. Agora aparecem obstáculos ao processo que estão situados fora dele. Em primeiro lugar, observando de forma bastante superficial a mercadoria, só é valor de troca à medida que é, ao mesmo tempo, valor de uso, objeto do consumo. Aqui ainda é inteiramente indiferente qual tipo de consumo. A mercadoria deixa de ser valor de troca quando deixa de ser valor de uso, uma vez que ela ainda não existe de novo como dinheiro, mas em um modo de existência determinado, coincidente com sua qualidade natural. O seu primeiro limite, portanto, é o próprio consumo, a necessidade por ela. De acordo com o pressuposto apresentado até o momento, ainda não se pode falar de uma necessidade insolvente, de uma necessidade por uma mercadoria que não teria uma mercadoria ou dinheiro para dar em troca. Em segundo lugar, entretanto, tem de existir um equivalente para ela e como originalmente se pressupôs a circulação como magnitude constante, como circulação de um volume determinado, mas como capital, por outro lado, criou um valor novo no processo de produção. Parece, por isso, de fato, não poder deixar de existir nenhum equivalente. Portanto, à medida que o capital sai do processo de produção e entra outra vez na circulação, ele parece, como produção, encontrar um obstáculo na magnitude dada do consumo ou da capacidade de consumo. Como valor de uso determinado, a sua quantidade é até certo ponto indiferente, somente em um determinado grau, porque só satisfaz uma necessidade determinada, deixa de ser requerido para o consumo, como valor de uso determinado, unilateral e quantitativo. Por exemplo, cereais. A sua própria quantidade só é indiferente até o determinado grau. Ele é requerido somente em uma determinada quantidade, em uma determinada medida, mas essa medida é dada em parte por sua qualidade como valor de uso, por sua utilidade e aplicabilidades específicas, em parte pelo número dos trocadores que têm uma necessidade desse consumo determinado. O número dos consumidores X ou vezes a magnitude de sua necessidade desse produto específico. O valor
de uso em si não possui a incomensurabilidade do valor enquanto tal. Somente até determinado grau, certos objetos podem ser consumidos e são objetos de necessidade. Por exemplo, só é consumida uma determinada quantidade de cereais, etc. Por conseguinte, como valor de uso, o produto contém em si mesmo um obstáculo, justamente a barreira da necessidade que é dele. Necessidade, porém, que não é medida pela necessidade do produtor, mas pela necessidade global dos trocadores. Onde deixa de existir a demanda de um determinado valor de uso, ele deixa de ser valor de uso. Como valor de uso é medido pela demanda por ele. Mas tão logo deixa de ser valor de uso, deixa de ser objeto de circulação, a não ser que seja dinheiro. Todavia, como valor novo e valor enquanto tal, o produto parece ter uma barreira na magnitude dos equivalentes existentes. Em primeiro lugar, o dinheiro não como meio de circulação, mas como dinheiro. O valor excedente, obviamente excedente em relação ao original, requer um equivalente excedente. Este aparece agora como segunda barreira. C. Inicialmente, o dinheiro, riqueza enquanto tal, a riqueza existente na e pela troca por trabalho objetivado alheio, parecia colapsar sobre si mesmo, na medida em que não passava a troca por trabalho vivo alheio, ao passo ou ao processo de produção. A circulação era incapaz de renovar-se por si mesma. Por outro lado, o processo de produção aparece agora em uma situação delicada, porque não é capaz de passar ao processo de circulação. O capital, como produto baseado no trabalho assalariado, pressupõe a circulação como condição necessária e momento de todo o movimento. Essa forma determinada da produção pressupõe essa forma determinada da troca, que encontra na circulação de dinheiro sua expressão. Todo produto tem de ser transformado em dinheiro para se renovar, ao contrário do que ocorre em estágios posteriores ou anteriores, da produção, onde a troca só se apodera da produção supérflua e dos produtos supérfluos, mas, de forma alguma, delas se apodera em sua totalidade. Essas são, então, as contradições tais como se apresentam por si mesmas, de uma perspectiva simples, objetiva e imparcial. Outra questão é saber como são continuamente superadas, mas também continuamente geradas na produção baseada no capital. E só são superadas de forma violenta, muito embora essas superadas apareçam, até certo ponto, simplesmente como um ajuste tranquilo. O importante é, primeiramente, constatar a existência dessas contradições. Todas as contradições da circulação renascem em nova forma. Como valor de uso, o produto está em contradição consigo mesmo como valor, na medida em que existe em uma determinada qualidade como uma coisa específica, como produto de propriedades naturais específicas, como substância da necessidade em contradição com a substância que possui, como valor exclusivamente no trabalho objetivado. Dessa vez, entretanto, essas contradições ou essa contradição não é mais posta como era na circulação, como uma simples diferença formal, mas ser medido pelo valor de uso aqui, solidamente determinado como ser medido pela necessidade total dos trocadores por esse produto, isto é, pelo quantum do consumo total. Esse consumo aparece aqui como medida para o produto como valor de uso e por isso também como valor de troca. Na circulação simples, tratava-se simplesmente de converter o produto da forma do valor de uso específico para a forma do valor de troca. O obstáculo do produto aparecia somente porque, em sua primeira forma, o produto existia por sua propriedade natural em uma forma específica em lugar de existir na forma de valor, forma na qual era diretamente permutável por todas as outras mercadorias. Agora, no entanto, está posto que a medida de sua existência está dada em sua própria propriedade natural. Para se converter ou para ser convertido à forma universal, o valor de uso deve apenas existir em uma quantidade determinada, uma quantidade cuja medida não está no trabalho nele objetivado, mas que resulta da sua natureza como valor de uso e, na verdade, valor de uso para os outros. Por outro lado, a contradição anterior a saber que o dinheiro existente por si tinha de prosseguir para se trocar por trabalho vivo, aparece agora ainda maior porque o dinheiro excedente, para existir enquanto tal, ou seja, o valor excedente tem de se trocar por valor excedente. Por conseguinte, como valor tem a sua barreira na produção alheia, da mesma maneira que como valor de uso a tem no consumo alheio. No último caso, tem sua medida no quantum da necessidade do produto específico, no primeiro, no quantum do trabalho objetivado existente na circulação.
A indiferença do valor enquanto tal diante do valor de uso é posta, assim, em uma oposição tão falsa quanto a substância da medida do valor como o trabalho objetivado em geral. Ainda não se pode passar a relação de demanda, oferta, preços, que em seu verdadeiro desenvolvimento pressupõe o capital. A demanda e a oferta, na medida em que são categorias abstratas e ainda não expressam relações econômicas determinadas, não devem talvez ser consideradas já na circulação ou na produção simples. O que importa aqui, onde é considerado o conceito geral do capital, é que ele não é essa unidade de produção e valorização de maneira imediata, mas só como um processo ligado às condições que, como vimos, são condições externas. Vimos há pouco, no processo de valorização do capital, como ele supõe o desenvolvimento prévio do processo de produção simples. O mesmo se dá com a demanda e a oferta, uma vez que na troca simples a necessidade do produto é pressuposta. A própria necessidade do produtor imediato, como necessidade da demanda de outros, desse próprio desenvolvimento, tem de resultar o que lhe tem de ser pressuposto, e tudo isso, então, tem de ser lançado nos primeiros capítulos. A criação de mais valor absoluto pelo capital, mais trabalho objetivado por condição à ampliação do círculo da circulação e ampliação constante, o mais valor criado em um ponto requer a criação do mais valor em outro ponto, pelo qual possa se trocar, mesmo que de início seja só produção de mais ouro e prata, mais dinheiro, de maneira que se o mais valor não pode ser convertido imediatamente em capital, na forma do dinheiro, ele existe como possibilidade de capital novo. Por essa razão, uma condição de produção baseada no capital é a produção de um círculo sempre ampliado da circulação, seja o círculo diretamente ampliado ou seja criado nele mais produtos como de produção, ou mais pontos como ponto de produção. Se a circulação aparecia de início como magnitude dada, aqui ela aparece como magnitude movida e expandida pela própria produção. Em seguida, ela própria já aparece como um momento da produção. O capital, portanto, da mesma maneira que, por um lado, tem a tendência de criar continuamente mais trabalho excedente, tem a tendência complementar, por outro lado, de criar mais pontos de troca. Considerado aqui, do ponto de vista do mais valor absoluto do trabalho excedente, de causar mais trabalho excedente como complemento para si mesmo, no fundo de propagar a produção baseada no capital ou o modo de produção que lhe corresponde, a tendência de criar o mercado mundial está imediatamente dada no próprio conceito do capital. Cada limite aparece como barreira a ser superada. De início, o capital tem tendência de submeter cada momento da própria produção à troca e de abolir a produção de valores de uso imediato que não tenham ou que não entram na troca. Justamente a tendência de pôr a produção baseada no capital no lugar de modos de produção anteriores do seu ponto de vista espontâneos e naturais. O comércio não aparece mais aqui como uma função operando entre as produções autônomas para a troca do seu excedente, mas como pressuposto e momento essencialmente universais da própria produção. Naturalmente, toda produção direcionada ao valor de uso imediato reduz tanto o número dos trocadores quanto a soma dos valores de troca que são lançados na circulação, e, sobretudo, a produção de valores excedentes. Daí a tendência do capital, primeiro, de ampliar continuamente a periferia da circulação, e, segundo, de transformá-la em todos os pontos em produção executada pelo capital. Por outro lado, a produção de valor excedente relativo, a produção de valor excedente fundada no aumento e no desenvolvimento de forças produtivas, requer a produção de novo consumo, requer que o círculo de consumo no interior da circulação se amplie tanto quanto antes se ampliou o círculo produtivo. Primeiro, ampliação quantitativa do consumo existente. Segundo, criação de novas necessidades pela propagação das existentes em um círculo mais amplo. Terceiro, produção de novas necessidades e descobertas de criação de novos valores de uso. Em outras palavras, para que o trabalho excedente e ganho não permaneça simples excedente, relendo. Primeiro, ampliação quantitativa do consumo existente. Segundo, criação de novas necessidades pela propagação das existentes em um círculo mais amplo. Terceiro, produção de novas necessidades e descobertas e criação de novos valores de uso. Em outras palavras, para que o trabalho excedente e ganho não permaneça simples excedente quantitativo, mas para que, ao mesmo tempo, o círculo das diferenças qualitativas do trabalho e, com isso, do trabalho excedente, seja continuamente aumentado, diversificado e mais diferenciado em si mesmo.
Por exemplo, com a duplicação da força produtiva, precisa ser ampliado tão somente um capital de 50, onde anteriormente se aplicava um capital de 100, de forma que são liberados um capital de 50 e o trabalho necessário correspondente a ele. Desse modo, deve ser criado um ramo produtivo novo, qualitativamente diferente para o capital e o trabalho liberados, que satisfaça e reproduza ou produza uma nova necessidade. O valor da antiga indústria é conservado pelo fato de que é criado um novo fundo para uma nova indústria, onde a relação entre capital e trabalho se põe em uma forma nova. Daí a exploração de toda a natureza pode descobrir novas propriedades úteis das coisas, troca universal dos produtos de todos os climas e países estrangeiros, novas preparações artificiais dos objetos naturais com que são conferidos novos valores de uso. Aludir mais tarde ao papel que o luxo desempenha entre os artigos ou os antigos, à diferença dos modernos. A exploração completa da Terra para descobrir tanto novos objetos úteis quanto novas propriedades utilizáveis dos antigos, bem como suas novas propriedades, como matérias-primas, etc., daí o máximo desenvolvimento das ciências naturais, similarmente à descoberta, criação e satisfação de novas necessidades surgidas da própria sociedade, o cultivo de todas as qualidades do ser humano, social e sua produção como um ser o mais rico possível em necessidades, porque rico em qualidades e relações, a sua produção como um produto social universal o mais total possível, porque para um desfrute diversificado tem que ser capaz do desfrute e, portanto, deve possuir um elevado grau de cultura. Tudo isso é igualmente uma condição de produção baseada no capital. Isso não é só a divisão do trabalho, essa criação de novos ramos de produção, isto é, de tempo excedente, qualitativamente novo, mas a venda de determinada produção, dela mesma como trabalho de novo valor de uso. O desenvolvimento de um sistema abrangente em constante expansão de modos de trabalho, modos de produção, aos quais corresponde um sistema de necessidades constantemente ampliado e mais rico. Portanto, da mesma maneira que a produção baseada no capital cria, por um lado, a indústria universal, isto é, trabalho excedente, trabalho criador de valor, cria também, por outro lado, um sistema de exploração universal das qualidades naturais e humanas, um sistema da utilidade universal, do qual a própria ciência aparece como portadora tão perfeita quanto todas as qualidades físicas e espirituais, ao passo que nada aparece elevando-se em si mesmo, legítimo em si mesmo, fora desse círculo de produção e trocas sociais. Dessa forma, é só o capital que cria a sociedade burguesa e a apropriação universal da natureza, bem como da própria conexão social pelos membros da sociedade. Daí a grande influência civilizadora do capital. Sua produção de um nível de sociedade em comparação com o qual todos os anteriores aparecem somente como desenvolvimentos locais da humanidade e como idolatria da natureza. Só então a natureza torna-se puro objeto para o homem, pura coisa da utilidade, deixa de ser reconhecida como poder em si, e o próprio conhecimento teórico das suas leis autônomas aparece inicialmente como ardil para submetê-la às necessidades humanas, seja como objeto do consumo, seja como meio de produção. O capital, de acordo com essa sua tendência, move-se para além tanto das fronteiras e dos preconceitos nacionais quanto da divinização da natureza, bem como a satisfação tradicional das necessidades correntes, complacentemente circunscritas a certos limites, e da produção do modo de vida anterior. O capital é destrutivo disso. Tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade da produção e a exploração e a troca das forças naturais e espirituais. Porém, do fato de que o capital põe todo o limite desse gênero como barreira e, em consequência, a supere idealmente, não se segue de maneira nenhuma que a superou realmente. E como toda barreira desse tipo contradiz sua determinação, sua produção se move em contradição que constantemente tem de ser superadas, mas que são também constantemente postas. Mais ainda, a universalidade para a qual o capital tende irreversivelmente encosta ou encontra barreira em sua própria natureza, barreiras que, em um determinado nível de seu desenvolvimento, permitirão reconhecer o próprio capital como a maior barreira e essa tendência, e por isso, tenderão à sua superação por ele mesmo.
Os economistas que, como Ricardo, concebem a produção como imediatamente idêntica à autovalorização do capital, que, portanto, não se preocupam com os limites do consumo, nem com os limites existentes da própria circulação, uma vez que ela tende a apresentar equivalentes em todos os pontos, só levam em conta o desenvolvimento das forças produtivas e o crescimento da população industrial, a oferta sem considerar a demanda. Tais economistas, por isso mesmo, apreenderam de maneira mais correta a profunda natureza positiva do capital do que os economistas que, como Sismond, enfatizaram os limites do consumo e do ciclo de equivalentes existente, muito embora esse último tenha compreendido mais profundamente a estreiteza da produção fundada no capital, sua unilateralidade negativa. O primeiro compreendeu melhor sua tendência universal, o segundo sua limitação particular. Toda a controvérsia sobre ele, ou sobre si, do ponto de vista do capital, a subprodução, é possível e necessária, gira em torno de saber se o processo de valorização do capital na produção põe imediatamente sua valorização no processo de circulação, se sua valorização posta no processo de produção é sua valorização real. Naturalmente, Ricardo tem também uma suspeita de que o valor de troca não é valor fora da troca e só se confirma como valor por meio da troca, mas ele considera acidentais os obstáculos que a produção encontra ou obstáculos que são superados. Ele concebe, portanto, a superação de tais obstáculos como intrínseca à própria natureza do capital, embora a exposição dessa concepção com frequência resulte absurda. Ao passo que Sismond, ao contrário, não acentua somente o encontro com os obstáculos, mas a sua criação pelo próprio capital, que, desse modo, envolve-se em contradições que, pressente ele, tem de levá-lo ao seu colapso. Por isso, ele deseja estabelecer obstáculos externos à produção, por meio da moral, da lei, etc. Obstáculos que, por serem externos e artificiais, seriam necessariamente derrubados pelos capitais, ou pelo capital. Por outro lado, Ricardo e toda a sua escola jamais compreenderam as crises modernas efetivas nas quais essa contradição do capital desaba em tormentas que ameaçam cada vez mais o próprio capital como fundamento da sociedade e da produção. As tentativas feitas pelos economistas ortodoxos de negar a superprodução geral em um dado momento são de fato pueris. Para salvar a produção fundada sobre o capital, ou se abstrai de toda a sua propriedades específicas, suas definições conceituais, como McCulloch, por exemplo, nota 3, John Ramsay McCulloch, Edinburgh, Tahiti, 1825, página 190. Ou Tate, página 190. Por exemplo, e concebem, ao contrário, como produção simples para valor de uso imediato, inteiramente abstraída das relações essenciais. De fato, para recuperá-la ou depurá-la de contradições, é virtualmente suprimida e negada. Ou então, como Mill, por exemplo, de maneira mais perspicaz, plagiado pelos insípidos Say, sendo idênticas, oferta e demanda, têm de se corresponder. Nota 4. James Mill, Paris, 1823. Para os resumos de Marx das páginas 250 e 260 desse livro sobre identidade de oferta e demanda, ver Mega, seção 4, capítulo 2, página 461 a 468. Em Para a Crítica da Economia Política, Berlim, 1859, Mega, seção 2, capítulo 2, páginas 165 a 166. Marx observa que o argumento mencionado por Mill já se encontra na obra de Mill. Londres, Baldwin, 1808. Essa observação de Marx mostra que ele tem em mente a seguinte publicação de Jean-Baptiste Say. Paris, Poussinge, 1820. Em outras palavras, a oferta seria uma demanda medida segundo sua própria quantidade. Há aqui uma enorme confusão. Primeiro, essa identidade entre oferta e demanda, de modo que a oferta é uma demanda medida de acordo com sua própria quantidade, só é verdade na medida em que ela é valor de troca igual a um determinado quantum de trabalho objetivado. Nesse sentido, ela é a medida de sua própria demanda, no que se refere ao valor. Todavia, como tal valor, ela só é realizada mediante a troca por dinheiro.
e como objeto de troca por dinheiro, ela depende, segundo, de seu valor de uso, mas como valor de uso, ela depende da massa de necessidades existente por ela, da necessidade por ela. Como valor de uso, entretanto, ela não é, em absoluto, medida pelo tempo de trabalho nela objetivado, mas lhe é aplicada uma medida situada fora de sua natureza como valor de troca. Ou, se diz ainda, a própria oferta é a demanda de um produto determinado de certo valor, valor que se expressa na quantidade de produto demandado. Portanto, se o produto ofertado é inevitável ou invendável, isso é prova de que se produziu muito da mercadoria ofertada e pouco da mercadoria que o ofertante demanda. Logo, não haveria superprodução geral, mas superprodução de um ou alguns artigos e subprodução de outros. Com isso, mais uma vez se esquece que aquilo que exige o capital produtivo não é um valor de uso determinado, mas valor por si, portanto, dinheiro. Dinheiro não é determinação de meio de circulação, mas como forma universal da riqueza ou forma da realização do capital de um lado e retorno ao seu estado dormente original de outro. No entanto, a afirmação de que foi produzido pouco dinheiro nada mais significa de fato que se afirmar que a produção não coincide com a valorização, logo que é superprodução, ou o que dá na mesma que ela é não convertível em dinheiro, ou produção não convertível em valor, que não se confirma na circulação. Daí a ilusão dos artistas do dinheiro, incluindo Proudhon e etc., de que não haveria ou de que haveria falta de meios de circulação, por causa de preços elevados do dinheiro, e de que mais dinheiro teria de ser artificialmente criado. Ver também a escola de Birmingham, e os, nota 5, e os Gimni, nota 6, por exemplo, cita. A escola de Birmingham, dos Little Shilling Men, propagava na primeira metade do século XIX a doutrina da medida ideal do dinheiro e por isso considerava o dinheiro simplesmente como nome contábil. Os defensores dessa escola, os irmãos Thomas e Matthias Atwood, Spooner e outros, apresentaram um projeto sobre a redução do teor do ouro da unidade monetária na Inglaterra que foi chamado de Little Shilling Project. Daí, também, a denominação da própria escola. Ao mesmo tempo, os Little Shilling Men voltaram-se contra as medidas do governo destinadas à redução da massa de dinheiro em circulação. Eles defendiam a opinião de que a aplicação de sua teoria contribuiria por meio da elevação artificial dos preços para relativizar a indústria e assegurar a prosperidade geral do país. Na realidade, todavia, a desvalorização do dinheiro proposta serviria unicamente para anular as dívidas do Estado e dos grandes empresários que eram os principais tomadores dos mais diferentes créditos. Nota 6. Gemini. Em 1844, sob esse pseudônimo, foi publicado um livro de Thomas Barber Wright e John Harrow. Londres, Sipkin, Marshall e Companhia, 1844. Impresso em Birmingham. Os autores apresentaram os pontos de vista de Thomas Atwood e seus seguidores da escola Birmingham. Ou se dizia ainda que, consideradas do ponto de vista social, produção e consumo seriam uma só coisa, logo jamais poderia ter lugar um excesso ou uma desproporção entre ambos. Nesse caso, sob o ponto de vista social, é entendida a abstração que abstrai precisamente a estrutura e as relações sociais determinadas, e, consequentemente, as contradições delas resultantes. Por exemplo, já havia observado muito corretamente contra Say que grande parte do consumo não é consumo para o uso imediato, mas consumo no processo de produção, por exemplo, consumo em máquinas, carvão, óleo, edificações necessárias, etc. Nota 7. Henrique Storr, Paris, Vossange, 1824, páginas dos 126 a 159, Jean-Baptiste Say, Paris, de Terville, 1819, volume 2, páginas 72 a 74, edições brasileiras do Tratado de Economia Política, São Paulo, Abril Cultural, 1983. Esse consumo de modo algum é idêntico ao consumo tratado aqui. Malthus e Sismond também observaram corretamente, por exemplo, que o consumo dos trabalhadores de modo algum é o consumo em si mesmo satisfatório para os capitalistas. Nota 8. Thomas Robert Malthus, Londres, Pickering, 1836, página 405. Nota do editor, Edições Brasileiras, Princípios da Economia Política e Considerações sobre sua aplicação prática, São Paulo, Nova Cultural, 1996. Jean-Charles Sismond, Bruxelas, Londres, Société Typographique Belge,
e Companhia, 1837, tomo 1, página 61. O momento da valorização é aqui inteiramente descartado e produção e consumo são simplesmente expostos em oposição, ou seja, pressupõe-se produção baseada diretamente no valor de uso e não no capital. Ou expresso socialmente ou socialisticamente, se o trabalho e a troca do trabalho, se a produção e a sua troca, circulação, constituem todo o processo como poderia ocorrer desproporção, a não ser por erro ou estimativa equivocada? O trabalho, nesse caso, não é considerado como trabalho assalariado nem o capital como capital. De um lado, toma-se resultado da produção baseada no capital, de outro, o pressuposto e a condição desse resultado são negados. O trabalho necessário como trabalho posto pelo e para o trabalho excedente, ou afirma-se, Ricardo, por exemplo, que dado que a própria produção é ajustada pelos custos de produção, ela própria se autorregula e quando um ramo de produção não se valoriza, o capital se retira dele, em certa medida, e se lança em outro ponto onde é necessário. Nota 9. David Ricardo, terceira edição, Londres, Murray, 1821, página 80 e 85, edição brasileira ou portuguesa, Princípios da Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Carlos de Gulbenkian, 2001. Todavia, abstraindo-se do fato de que essa própria necessidade da equalização pressupõe a desigualdade, a desarmonia e, em consequência, a contradição, em uma crise geral, a superprodução, a contradição não se dá entre os diferentes tipos do capital produtivo, mas entre o capital industrial e o de empréstimo, entre o capital tal como aparece diretamente envolvido no processo de produção e o capital que, como dinheiro, aparece relativamente autônomo e exterior àquele processo. Finalmente, produção proporcional. Nota 10. Ver páginas 101 a 102 já lidas. O que já se encontra em Ricardo e etc. Apenas se é a tendência do capital distribuir-se em proporções corretas, mas é igualmente sua tendência necessária ultrapassar a proporção, posto que ele persegue de maneira desmedida o trabalho excedente, a produtividade excedente, o consumo excedente, etc. Na ocorrência, essa tendência interna do capital aparece como uma coerção que lhe é imposta por capital alheio e que impele, para além da proporção correta com um contínuo, marché, a livre concorrência, como farejou corretamente o Sr. Wakefield. Em seu comentário, a Smith jamais foi elaborada pelos economistas, por mais que tagarelem sobre ela e que seja a base de toda a produção burguesa da produção fundada no capital. Nota 11. Edward Gibbon Wakefield, em Adam Smith, sexto volume, Londres, Knight, 1835 a 1839, volume 1, páginas 246 a 244 a 246. Ela só foi empreendida negativamente como negação dos monopólios das corporações, das regulações legais, etc., como negação da produção feudal. No entanto, ela também tem de ser algo por si mesma, porque um mero zero é uma negação vazia, a abstração de um obstáculo que imediatamente emerge de novo sob a forma, por exemplo, de monopólios naturais, etc. Conceitualmente, a concorrência nada mais é do que a natureza interna do capital, sua determinação essencial, que se manifesta e se realiza como ação recíproca dos vários capitais uns sobre os outros. A tendência interna como necessidade externa. O capital existe e só pode existir como muitos capitais e, consequentemente, a sua autodeterminação aparece como ação recíproca desses capitais uns sobre os outros. O capital é tanto contínuo por quanto a contínua superação da produção proporcional. A proporção existente tem de ser constantemente abolida por meio da criação de valores excedentes e de aumento das forças produtivas. Todavia, essa exigência de que a produção ao mesmo tempo e simultaneamente deve ser ampliada na mesma proporção, impõe ao capital a exigência ou exigências externas que de maneira nenhuma resultam dele. Ao mesmo tempo, o abandono de uma dada proporção em um ramo de produção compele todos os outros a fazer o mesmo, e em proporções desiguais, até esse ponto, pois ainda não chegamos à determinação do capital como capital circulante, e ainda temos de um lado a circulação de outro,
a circulação, de outro capital, ou a produção como pressuposto ou fundamento da circulação, de onde ela provém. Já desde o ponto de vista da produção, a circulação tem relação com o consumo e a produção, em outras palavras, trabalho excedente como equivalente especificação do trabalho em forma cada vez mais rica. No conceito mais simples do capital, tem de estar contida em si suas tendências civilizatórias e etc. Não podem aparecer tal qual nas teorias econômicas até aqui, como meras consequências externas. Da mesma forma, é preciso demonstrar que nele já estão latentes as contradições posteriormente liberadas. Até o presente, temos simplesmente a indiferença recíproca dos momentos singulares no processo de valorização que internamente se condicionam e externamente se buscam, mas podem se encontrar ou não, podem coincidir ou não, podem se corresponder ou não. A necessidade interna do que é internamente relacionado, a sua existência autônoma reciprocamente indiferente, já constitui a base das contradições. No entanto, ainda não terminamos. A contradição entre a produção e a valorização, do qual o capital, de acordo com seu conceito, é a unidade, tem de ser apreendida de maneira mais imanente, simplesmente como manifestação indiferentes, aparentemente, e independente dos momentos singulares do processo, ou melhor dizendo, da totalidade dos processos opostos entre si. Para abordar a questão mais de perto, inicialmente, há um limite não à produção em geral, mas à produção profunda ou fundada no capital. E esse limite é duplo, ou melhor dizendo, é o mesmo limite considerado em duas direções. Aqui é suficiente mostrar que o capital contém uma limitação particular da produção, limitação que contradiz a sua tendência geral de transpor qualquer obstáculo à produção, para desvelar o fundamento da superprodução, a contradição fundamental do capital desenvolvido para desvelar sobretudo o que ele não é, como acreditam os economistas, a forma absoluta para o desenvolvimento das forças produtivas. Forma absoluta que, como forma da riqueza, coincide ou coincidisse absolutamente com o desenvolvimento das forças produtivas. Vistas sob a ótica do capital, as fases da produção que lhe precedem aparecem como outros tantos entraves às forças produtivas. O próprio capital, contudo, corretamente entendido, aparece como condição para o desenvolvimento das forças produtivas, uma vez que elas necessitam de incitamento externo, incitamento que, ao mesmo tempo, aparece como seu freio, disciplina das forças produtivas que se torna supérflua e incômoda a certo nível de seu desenvolvimento, da mesma forma que as corporações, etc. Esses limites imanentes têm de coincidir com a natureza do capital, com suas próprias determinações conceituais essenciais. Esses limites necessários são: primeiro, o trabalho necessário como limite do valor de troca da capacidade de trabalho viva ou do salário da produção ou da população industrial. Segundo, o valor excedente, como limite do tempo de trabalho excedente e em relação ao tempo de trabalho excedente como obstáculo do desenvolvimento das forças produtivas. Terceiro, o que é a mesma coisa, a transformação em dinheiro, o valor de troca em geral como limite da produção, ou a troca fundada sobre o valor, ou o valor fundado sobre a troca como limite da produção. Isso é. 4. Novamente o mesmo que a limitação da produção de valores de uso, pelo valor de troca, ou que a riqueza real tem de abandonar uma forma determinada, distinta dela própria e, portanto, forma absolutamente não idêntica a ela, para se tornar objeto da produção. Por outro lado, resulta da tendência geral do capital, tal como aparecia na circulação simples, em que o dinheiro como meio de circulação aparecia, como simplesmente evanescente, sem necessidade autônoma e, portanto, não como limite ou obstáculo, o fato de que ele esquece e abstrai. Primeiro, o trabalho necessário como limite do valor de troca da capacidade de trabalho viva. 2. Segundo, do valor excedente como limite do trabalho excedente e do desenvolvimento das forças produtivas. Terceiro, do dinheiro como limite da produção. E quarto, da limitação da produção de valores de uso pelo valor de troca. Hink, nota da tradução. Daí, a superprodução, a súbita recordação de todos esses momentos necessários da produção fundada no capital, em consequência, desvalorização geral devido ao esquecimento de tais momentos. Com isso, ao mesmo tempo,
impõe-se ao capital a tarefa de recomeçar sua tentativa a partir de um grau mais elevado de desenvolvimento das forças produtivas, etc., com um colapso cada vez maior como capital. Por essa razão, é claro que quanto mais elevado o desenvolvimento do capital, tanto mais ele aparece como obstáculo da produção, e por isso também como do consumo, independentemente das outras contradições que o fazem aparecer como obstáculo incômodo da produção e do intercâmbio. O inteiro sistema de crédito e o comércio especulativo, a superespeculação, etc., a ele associados, baseia-se na necessidade de estender e transpor os obstáculos da circulação e da esfera da troca. Isso se manifesta de maneira mais colossal, mais clássica, na relação entre povos do que na relação entre indivíduos. E, assim, por exemplo, os ingleses são compelidos a conceder empréstimos a outras nações de modo a tê-las como clientes. No fundo, o capitalista inglês troca como capital produtivo inglês duas vezes, primeiro como ele mesmo, segundo como Yankee, etc., ou sob qualquer outra forma em que tenha posto em seu dinheiro. Capital como obstáculo da produção está indicado, por exemplo, Hodgkin. Cita: na presente situação, toda acumulação de capital aumenta a quantidade de lucro exigida do trabalhador e elimina todo aquele trabalho que só proporciona uma existência confortável ao trabalhador. O lucro é a limitação da produção. Nota 12, fim da citação. Thomas Hodgkin, Londres, Charles Tate, 1827, página 245 a 246. Marx refere-se ao seu caderno de extratos 9, escrito em Londres em 1851, em cuja página 46 se encontra a passagem completa da segunda frase, resumida de maneira muito sucinta. Caderno 9, página 46. Por meio do comércio exterior, a barreira da esfera da troca se estende e possibilita aos capitalistas consumir mais trabalho excedente. Citação: em uma série de anos, o mundo não pode tomar de nós mais do que tomamos do mundo. Até os lucros de nossos negociantes em seu comércio exterior são pagos pelo consumidor dos bens importados. O comércio exterior é mero escambo e, enquanto tal, troca para a conveniência e o prazer do capitalista. Mas ele só pode consumir mercadorias até certo ponto. Ele troca tecidos, etc., por vinhos e sedas de países estrangeiros. Todavia, estes últimos representam tão somente o trabalho excedente de nossa própria população, tanto quanto as roupas e os tecidos, e dessa maneira o poder destrutivo do capitalista é aumentado para além de todos os limites. Assim, a natureza é burlada. Nota 13. Source and Hand, etc. Página 27 a 28. Nota 13. Marx cita aqui o escrito anônimo publicado em Londres em 1821, na página 17 e 18, segundo seu caderno de extratos 12, escrito em Londres em 1851, página 27 a 28, ênfases de Marx, exceto nossa própria população. Fim da citação. Até que ponto a saturação tem conexão com a barreira do trabalho necessário? O significado, cita, genuíno de toda uma demanda maior por trabalhadores é uma disposição a ficar com menos para eles próprios e deixar uma parte maior para seus empregadores. E afirma-se que isso, ao diminuir o consumo, aumenta a saturação. Posso dizer que a saturação, portanto, é sinônimo de altos lucros. Nota 14, fim da citação. Inquiry, etc., Londres, 1821, página 12. Nota 14. Marx cita aqui o escrito anônimo, já citado, publicado em Londres em 1821, página 59, de acordo com seu caderno de extratos 12, página 12, e ênfases de Marx. Um dado ou um lado da contradição vem inteiramente expressa no seguinte, cita, a prática de parar o trabalho no ponto em que ele pode produzir, além da subsistência do trabalhador, um lucro para o capitalista, é contrária à lei natural que regula a produção. Nota 15, Hodgkin, 41, 9. Nota 15. Marx cita o livro de Thomas Hodgkin, Popular Political Economic, citação página 238, de acordo com seu caderno de extratos 9, escrito em Londres em 1851, página 45, não 41 como Marx indica. Cita, quanto mais o capital acumula, maior a soma total de lucro exigido. Logo emerge um obstáculo artificial à produção e à população. Nota 16, fim da citação, Hodgkin 46. Ibidem, página 246.
As contradições entre capital como instrumento de produção propriamente dito e como instrumento de produção de valor foram desenvolvidas por Malthus como segue, citação caderno 9, página 40. Nota 17, Marx refere-se ao seu caderno de extratos 10 e não 9, em cujas páginas 40 a 43 encontram-se a passagem do livro de Malthus, Princípios para a Economia Política, citação e ênfase de Marx. Cita: os lucros são medidos invariavelmente pelo valor e jamais pela quantidade. Nota 18, Ibidem, página 266, ênfase de Marx. A riqueza de um país depende, em parte, da quantidade de produto obtido por seu trabalho, em parte por uma adaptação dessa quantidade às necessidades e capacidades da população existente, calculada de modo a lhe conferir valor. Nada pode ser mais certo do que afirmar que ela não é determinada por nenhum dos dois fatores isoladamente. No entanto, onde a riqueza e o valor estejam mais intimamente conectados, talvez seja na necessidade do segundo para a produção da primeira. Nota 19, Ibidem, página 301, ênfase de Marx. Nas circunstâncias atuais, pode-se dizer que praticamente a única causa da existência da riqueza é o valor dado às mercadorias, isto é, o sacrifício de trabalho que as pessoas estão dispostas a fazer para subsistir. Nota 20, Ibidem, página 302, ênfase de Marx. A demanda de consumo dos trabalhadores empregados em trabalho produtivo jamais pode prover isoladamente um motivo para a acumulação e o emprego do capital. Nota 21, Ibidem, página 315, ênfase de Marx. Da mesma maneira que o aumento da população, as capacidades de produção por si sós não garantem a circulação ou criação de um grau proporcional de riqueza. Para tanto, é preciso uma distribuição do produto e uma adaptação desse produto às necessidades daqueles que vão consumi-lo, para aumentar constantemente o valor de troca de toda a massa. As capacidades de produção só são postas em ação de forma plena pela demanda irrestrita de tudo que é produzido. Nota 22, Ibidem, página 311 e 361, Marx arranja e combina a frase de Malthus, ênfase de Marx. Fim da citação. Na verdade, isso é causado em parte pela contínua emergência de novos ramos de produção e a recíproca expansão dos antigos, por meio da qual os antigos ramos obtêm novos mercados, etc. A própria produção cria de fato demanda, uma vez que ela emprega mais trabalhadores no mesmo ramo de negócio e cria novos ramos em que novos capitalistas, por sua vez, empregam novos trabalhadores e simultânea e reciprocamente se convertem em mercados para os antigos. Contudo, a demanda criada pelo próprio trabalho produtivo jamais pode ser uma demanda adequada, porque ela não abarca totalmente o que ele produz. Se o fizesse, não haveria lucro e, consequentemente, nenhum motivo para empregá-lo. A própria existência do lucro sobre qualquer mercadoria pressupõe uma demanda exterior à do trabalho que a produziu. Nota 23. Ibidem, página 414, nota do autor. Tanto o trabalhador quanto o capital podem ser redundantes em comparação com os meios de empregá-los produtivamente. Nota 24, Ibidem, página 414, nota do autor. Na nota 23, página 405, nota do editor, ênfase de Marx, exceto adequada e exterior. Com relação ao terceiro ponto, que logo consideraremos, é preciso notar que a acumulação provisória, na qual o capital aparece contraposto ao trabalho e mediante a qual é comando sobre ele, nada mais é do que, de um lado, o próprio trabalho excedente, na forma do produto excedente, de outro, título sobre trabalho coexistente, alheio. Nota 25, expressão favorita de Thomas Hobbes em seu escrito publicado anonimamente em Londres, Stay, 1825, edições brasileiras, Defesa do Trabalho contra as pretensões do capital, São Paulo, abril 1983. Evidentemente, aqui ainda não se trata de desenvolver a superprodução em sua determinabilidade, mas somente a propensão à superprodução tal como ela primitivamente está posta na própria relação do capital. Em consequência, nesse ponto, nós ainda temos de deixar de lado também as outras classes proprietárias e consumidoras, etc., que não produzem, mas que vivem de sua renda, ou seja, trocam com o capital e constituem centros de troca para ele. Podemos considerá-las só parcialmente, todavia podemos fazê-lo melhor na acumulação, na medida em que são de grande importância para a formação histórica do capital. Acumulação, nota da tradução.
Não está claro no texto se Marx se refere ao tema acumulação ou uma seção sobre esse tema. Na produção baseada na escravidão, assim como na produção baseada na indústria patriarcal ou rural, nas quais a maior parte da população satisfaz imediatamente com o seu trabalho a maior parte de suas necessidades, o círculo da circulação e o da troca são muito estreitos e, particularmente no caso da primeira, o escravo e de modo algum como trocador. Na produção baseada no capital, entretanto, em todos os pontos o consumo é mediado pela troca e o trabalho nunca tem valor de uso imediato para aquele que trabalha. A sua inteira base é o trabalho como valor de troca e criador de valor de troca. Bom, em primeiro lugar, nota da tradução. Quebra de linha presente no original de Marx. O próprio trabalhador assalariado, diferentemente do escravo, é um centro autônomo da circulação, um trocador que põe valor de troca e o obtém por meio da troca. Em primeiro lugar, por meio da troca entre parte do capital destinado ao salário e a capacidade de trabalho viva. O valor de troca dessa parte do capital é imediatamente posto, antes de o capital sair do processo de produção para reingressar na circulação. Ou isso ainda pode ser concebido inclusive como ato da circulação. Em segundo lugar, para cada capitalista, a massa total de todos os trabalhadores, com exceção dos seus, não aparece como massa de trabalhadores, mas de consumidores, de possuidores de valores de troca, salário, dinheiro que trocam por suas mercadorias, são igualmente centros da circulação, dos quais parte o ato da troca e dos quais é obtido o valor de troca do capital. Eles constituem uma parte proporcionalmente muito grande dos consumidores, não obstante, não tão grande quanto é geralmente imaginado. Quando se considera os trabalhadores industriais propriamente ditos, quanto maior o seu número, o número da população industrial e a massa de dinheiro de que dispõe, tanto maior é a esfera da troca para o capital. Já vimos que a tendência do capital é aumentar o máximo possível a população industrial. Janeiro de 1858. Na verdade, a relação de um capitalista com os trabalhadores dos outros capitalistas ainda não vem ao caso neste ponto. Ela mostra apenas a ilusão de cada capitalista, mas não altera em nada a relação do capital em geral com o trabalho. Quando se trata de seu trabalhador, todo capitalista sabe que não se confronta com ele como produtor frente ao consumidor e deseja limitar ao máximo seu consumo, sua capacidade de troca, seu salário. Naturalmente, ele deseja que os trabalhadores dos outros capitalistas sejam os maiores consumidores possíveis de sua mercadoria. Todavia, a relação de cada capitalista com seus trabalhadores é de fato a relação do capital e trabalho, a relação essencial. No entanto, provém precisamente daí a ilusão verdadeira para o capitalista individual a diferença de todos os outros, de que, excetuando-se seus trabalhadores, todo o resto da classe trabalhadora se defronta com ele. Não como trabalhadores, mas como consumidores e trocadores, gastadores de dinheiro. Nota 26, do inglês Spent. Esquece-se, como disse Malthus, que a própria existência de um lucro sobre qualquer mercadoria pressupõe uma demanda externa à demanda do trabalhador que a produziu. Nota 27. Na verdade, o editor do livro de Malthus cita que comenta as concepções malthusianas em uma nota de rodapé na página 405 do livro. E, consequentemente, a demanda do próprio trabalhador jamais pode ser uma demanda adequada. Como uma produção põe a outra em movimento e com isso cria para si consumidores nos trabalhadores do capital alheio, a demanda da classe trabalhadora, posta pela própria produção, aparece para cada capital singular como demanda adequada. De um lado, essa demanda posta pela própria produção impele a produção para além da proporção, na qual teria de produzir com referência aos trabalhadores. Ela tem de impedir ou impelir a produção para além de tal limite. De outro, se desaparece ou encolhe a demanda externa, a demanda do próprio trabalhador tem lugar o colapso. Portanto, o próprio capital considera a demanda dos trabalhadores, o pagamento do salário no qual se baseia essa demanda, não como ganho, mas como perda. Significa dizer relação imanente entre capital e trabalho se impõe. É aqui outra vez que a concorrência dos capitais, sua diferença recíproca, sua recíproca interdependência ou independência,
que faz com que o capital singular se relacione com os trabalhadores do capital total remanescente, não como trabalhadores, daí é impelido para além da proporção correta. O capital diferencia-se da relação de dominação precisamente porque o trabalhador se defronta com ele como consumidor e ponente de valor de troca, na forma do possuidor de dinheiro como simples centro de circulação, devém um dos seus infinitos centros, nos quais se extingue sua determinabilidade como trabalhador. Sucede exatamente o mesmo com a demanda que a própria produção gera por matéria-prima, semi-manufaturados, maquinaria, meios de consumo, ou meios de comunicação e materiais auxiliares utilizados na produção, como corantes, carvão, graxa, etc. Tal demanda, como demanda solvente e ponente de valor de troca, é adequada e suficiente enquanto produtores trocam entre si. A sua inadequabilidade fica patente tão logo o produto final encontra seu limite no consumo imediato e final. Essa aparência que também impele para o capital, ou para além da correta proporção, da mesma forma, está baseada na essência do capital, que, como será desenvolvido com mais detalhe na análise da concorrência, é a reespeculação de si mesmo. É a repulsão de si mesmo. Os muitos capitais totalmente indiferentes entre si, na medida em que um capitalista compra de outro, compra ou vende mercadoria. Ambos estão na relação de troca simples, não se relacionam entre si como capital. A proporção correta imaginária, de acordo com a qual tem de se trocar entre si, para finalmente poderem se valorizar como capital, situa-se fora de sua relação recíproca. Antes de tudo, o capital força os trabalhadores ao trabalho excedente para além do trabalho necessário. Só assim ele se valoriza e cria valor excedente. Por outro lado, entretanto, ele só põe o trabalho necessário desde, e é à medida, que seja o trabalho excedente e este último seja realizável como valor excedente. Por conseguinte, o capital põe o trabalho excedente como condição para o necessário e o valor excedente como limite para o trabalho objetivado, enfim, para o valor. Tão logo ele não pode pôr o primeiro, não põe o último e, de acordo com seus fundamentos, só ele pode pô-los. Portanto, o capital limita, por meio de restrições artificiais, como os ingleses o expressam, o trabalho e a criação de valor, e o faz, na verdade, pela mesma razão, porque, e à medida que põe trabalho excedente e valor excedente. Nota 28. Artificial cheque, expressão de Thomas Hodgkin em seu livro Popular, Política ou Política Econômica Popular, citação página 246, a passagem correspondente de Hodgkin foi citada por Marx na página 341. Portanto, de acordo com a sua natureza, o capital põe um obstáculo para o trabalho e a criação de valor que está em contradição com sua tendência de expandi-lo contínua e ilimitadamente. E uma vez que tanto põe um obstáculo que lhe é específico, quanto por outro lado avança para além de todo obstáculo, o capital é a contradição viva. Como constitui a base do capital e, portanto, necessariamente só existe por meio da troca por equivalente, o valor repele necessariamente a si mesmo. Por essa razão, o capital universal, sem outros capitais frente a si, capitais com os quais troca, e da perspectiva desenvolvida até aqui não tem frente a si senão trabalho assalariado ou a si mesmo, é um absurdo. A repulsão recíproca dos capitais já está contida no capital como valor de troca realizado. Além, ou assim, se o capital, por um lado, faz do trabalho excedente e de sua troca por trabalho excedente condição do trabalho necessário, consequentemente faz da posição da capacidade de trabalho centro de troca, sob esse aspecto, portanto, já restringe e condiciona a esfera da troca. Por outro, é igualmente essencial para o capital limitar o consumo do trabalhador ao necessário para a reprodução de sua capacidade de trabalho, fazendo o valor expressando o trabalho necessário o limite da valorização da capacidade de trabalho e, com isso, da capacidade de troca do trabalhador, e procurar reduzir ao mínimo a relação entre esse trabalho necessário e o excedente. Trata-se de um novo obstáculo da esfera da circulação que, entretanto, assim como o primeiro, é idêntico à tendência do capital de reagir a cada limite à sua autovalorização como obstáculo. O aumento desmedido de seu valor e por ilimitado de valor
Portanto, é aqui absolutamente idêntico à posição de limites da esfera de troca, ou seja, da possibilidade da valorização, da realização do valor posto no processo de produção. O mesmo se dá com a força produtiva. Por um lado, a tendência necessária do capital de elevá-la ao máximo para aumentar o tempo excedente relativo. Por outro, diminui o tempo de trabalho necessário, logo a capacidade de troca dos trabalhadores. Ademais, como vimos, nota 29, vê página 263 e 270, o valor excedente relativo cresce proporcionalmente muito menos que a força produtiva, proporção essa que, na verdade, decresce tanto mais quanto mais tem aumentado a força produtiva. Todavia, cresce em proporção análoga à massa de produtos. Se não o faz, novo capital seria liberado, assim como trabalho, que não ingressam na circulação. No entanto, a mesma proporção que aumenta a massa dos produtos, aumenta também a dificuldade de valorizar o tempo de trabalho nela contida, porque cresce a exigência sobre o consumo. Nesse ponto, trata-se tão somente de como o processo de valorização do capital é simultaneamente seu processo de desvalorização. Não vem ao caso aqui analisar em que medida o capital, apesar de ter a tendência de elevar ilimitadamente as forças produtivas, também não unilateraliza, limita, etc., a principal força produtiva, o próprio ser humano. Se o capital, enfim, tem a tendência de limitar as forças produtivas. O capital, portanto, põe o tempo de trabalho necessário como limite para o valor de troca da capacidade de trabalho viva, o tempo de trabalho excedente como limite para o tempo de trabalho necessário e o valor excedente como limite para o tempo de trabalho excedente, ao passo que, ao mesmo tempo, tende a ultrapassar todos os limites, porquanto se põe diante da capacidade de trabalho como trocador simples, como dinheiro, e ao tempo de trabalho excedente como um único limite, porque criador do valor excedente. Ou, segundo o primeiro aspecto, o capital põe a troca dos valores excedentes como limite para a troca dos necessários. No mesmo momento, o capital põe os valores existentes em circulação, ou o que é a mesma coisa, a proporção entre os valores postos por ele e os valores pressupostos nele mesmo e na circulação, como limite necessário de sua criação de valor. Por outro lado, põe a sua produtividade como o único limite e a única criadora de valor. Por conseguinte, o capital tende continuamente, por um lado, a sua própria desvalorização e, por outro, a inibição das forças produtivas e do trabalho que se objetiva em valores. Continuar-se-á no próximo vídeo a leitura desse tópico.